No vídeo de hoje falaremos sobre o lobisomem. Será apenas um mito ou realmente existe? Iniciaremos esse vídeo falando sobre mitos e depois passaremos a contar histórias verdadeiras de pessoas que garantem já terem vistos lobisomem. Fique no vídeo e conheça algumas histórias. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto. O lobisomem, uma criatura da noite. O lobisomem é uma das criaturas mais conhecidas e temidas do folclore mundial, com raízes profundas na mitologia grega e romana. Essa lenda, que se espalhou por diversos países e culturas, conta a história de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia, geralmente por meio de uma maldição ou pacto. A origem do mito. A origem do lobisomem, ou licantropo, como é conhecido em algumas culturas, remonta à Grécia Antiga. Lendas sobre homens que se transformavam em lobos para cometer atos violentos eram comuns naquela época. A palavra licantropia vem do grego likos, lobo, e antropos, homem. Com o passar dos séculos, a lenda do lobisomem se espalhou por toda a Europa e chegou às Américas com os colonizadores. Em cada região, a lenda adquiriu características próprias, mas alguns elementos comuns persistem. A transformação. A transformação em lobo geralmente ocorre nas noites de lua cheia, quando o indivíduo se isola e experimenta uma profunda mudança física e psicológica. A sede de sangue. O lobisomem é frequentemente descrito como uma criatura selvagem e sanguinária, com um apetite insaciável por carne humana. A vulnerabilidade. A bala de prata é o método mais conhecido para matar um lobisomem, mas outras crenças populares afirmam que objetos de ferro ou crucifixos também podem ser eficazes. A maldição. A licantropia é muitas vezes vista como uma maldição, um castigo divino ou resultado de um pacto com forças sobrenaturais. O lobisomem no Brasil. No Brasil, a lenda do lobisomem é muito popular, com diversas variações regionais. Em algumas regiões, acredita-se que o lobisomem seja o sétimo filho homem de uma mesma mãe, condenado a se transformar em lobo a partir da primeira lua cheia, após completar 13 anos. A figura do lobisomem tem sido explorada em diversas formas de expressão artística, como filmes, livros e jogos. A combinação de horror, suspense e elementos sobrenaturais torna o lobisomem um personagem fascinante e atemporal. Mas a história que vou contar não é uma lenda. É uma história real. É verdade verdadeira. Eu que não vou ousar dizer que minha mãe, minhas tias, tios e meus avós estão mentindo. O fato é que ele existia, garante a dona Laura, minha mãe. Morava ali pelas bandas de Fernandópolis, Indiaporã, Meridiano, Votuporanga, região noroeste de São Paulo, onde até hoje moram meus familiares. Ele era vizinho de meus avós e tios, juram que viram o cara meio homem, meio lobo. Não foi nem uma nem duas vezes que escutamos essa lenda, esta história real aqui em casa. E vou recontar a história que já decorei a muitos conhecidos, também já contaram para meus sobrinhos, e creio que eles por sua vez irão contar aos meus sobrinhos netos, que com certeza vão rir da bisa deles. Noite de lua cheia. O ser chega fazendo uma barulheira e uivando no sítio dos meus avós. Todo mundo se escondia dentro de casa. Meu avô José, um caboclo macho e muito respeitado por aquelas bandas, pegava da espingarda para dar cabo ou ao menos assustar o bicho. Há uma lenda de que só se pode atirar num lobisomem com uma bala de prata. Caso contrário, também será enfeitiçado. Minha avó Josefa, apaziguadora e, claro, com receio de que meu avô passasse a também virar um lobisomem, gritava lá dentro: "Ô seu lobisomem, amanhã o senhor volte aqui que lhe dou uma barra de sabão." Às vezes também oferecia sal. E o bicho ia embora. Vale dizer que, segundo minha mãe, junto com ele viam duas cachorrinhas, que latiam o tempo todo.
Passado o susto, no dia seguinte, lá estava ele, mas dessa vez em formato humano, todo pálido, com aparência estranha, amarelada, maltrapilho. Ia buscar o presente que minha avó ofereceu. E as cachorrinhas vinham juntas. E isso era a prova que precisavam para constatar que se tratava do mesmo sujeito que visitou o sítio na noite anterior com o corpo coberto de pelos, orelhas e dentes grandes, medonho. Eu e meus irmãos, quando crianças, sempre passávamos férias no sítio dos meus avós e eram muito boas. Tinha galinhas soltas no terreiro, porcos, vaquinha com leite fresquinho, manga, laranja e outras delícias da roça, aquelas que só as avós sabem fazer. Também subíamos no pé de siriguela e era uma guerra contra as galinhas que roubavam nossas frutas. Certa vez meu primo arrancou uma fruta da boca de uma cobra e foi quando descobrimos que elas, as cobras, eram nossas maiores vilãs e não as galinhas. Mas lobisomem, bom, esse nunca vimos por lá, ainda bem. Outra história real aconteceu em uma pequena cidade do Ceará, chamada Saboeiro. Eu tinha uns 11 anos de idade, mas lembro de uma certa noite, choveu muito e faltou energia, ainda cedo da noite, mais ou menos umas 8 horas. Perto de minha casa morava o seu Manuel, um senhor de aproximadamente 70 anos. Se reunimos ali de frente sua casa, eu e muitos amigos, meus pais e outros vizinhos. Seu Manuel começou a contar a história de um amigo seu que virava lobisomem. Seu Manuel contou que certa vez ia para sua roça, que era um pouco distante, e por isso saiu às 4 horas da manhã, seguindo uma vereda pelo rio. Percebeu algumas árvores balançar. Ele, com seu facão na mão, se ajeitou ali para se defender, caso qualquer coisa o atacasse. Ele apressou os passos, mas na sua frente apareceu aquele bicho cabeludo e grande que foi em sua direção. Seu Manuel disse que jogou o facão nele e não acertou, mas logo conseguiu pegar o facão bem na hora que aquele bicho grande pulou em cima dele, e ele se defendeu com o facão acertando-lhe o braço. O bicho nessa hora uivou forte e correu deixando marcas de sangue pelo chão. Seu Manuel, curioso, seguiu as manchas de sangue e teve uma grande surpresa, pois as manchas de sangue foi até uma casa na mesma rua que ele morava, e para a maior surpresa, era a casa de um grande amigo desde a infância. Seu Manuel disse que ficou com aquilo na cabeça, e quando à tardinha resolveu ir na casa desse amigo, chegando lá, uma adolescente falou que seu pai estava doente. Seu Manuel perguntou sobre a doença, e a filha dele disse que foi uma queda que ele levou. Seu Manuel ficou mais curioso e pediu para falar com ele. Logo chegando no quarto, o homem foi logo lhe pedindo perdão pelo acontecido à noite e pedindo para seu Manuel não contar para ninguém que ele tinha essa maldição de virar lobisomem em noite de lua cheia. O homem também agradeceu muito a seu Manuel por ter quebrado essa maldição. Daquele dia em diante, naquela pequena cidade do Ceará, não mais se ouviu falar em lobisomem. Isso até 20 anos depois, quando já falecido o filho de seu Manuel, contou-me que ali naquela cidade ele conheceu outra pessoa que virava lobisomem. Mas isso é história que contarei em outro vídeo. E você já conheceu alguma história que lhe contarem sobre lobisomem? Se sim, conte nos comentários abaixo. Sei que muitos acreditam e outros não. Mas vamos ver sua história contada abaixo. Se você gostou e queria ver mais histórias como essa, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Abraços a todos. Muitas bênçãos.